Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. Já quero te convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso vai ajudar o canal a ter visibilidade no YouTube e deixar aqui os seus comentários ao final da pergunta que você quer fazer, ou da sua sugestão, ou da sua contribuição. Então é muito importante você colocar aqui nos comentários. Bom, há um tempo atrás eu gravei um vídeo no canal com a seguinte questão: os batistas são descendentes dos anabatistas? Eu fiz o vídeo de forma simples, não me preocupei com a qualidade técnica da gravação, porque eu pensei que ia ser um vídeo muito simples. Mas acabou que ele foi um dos vídeos mais visualizados aqui no canal e eu percebi que o tema é bastante interessante. Então eu resolvi gravar este vídeo como uma espécie de continuidade daquele, mas mudando um pouco a pergunta, colocando a seguinte questão: qual a origem dos batistas? Por quê? Porque eu vejo que muita gente tem essa curiosidade. Muitas denominações evangélicas, elas são datadas. Então, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem a sua origem em 1911, na cidade de Belém do Pará. Então, você tem uma origem muito marcada, que é fácil de você localizar. Os batistas formam a denominação talvez a mais complicada em relação a isso. Então, antes de você ter uma resposta, você precisa trabalhar a pergunta. Quando você estuda história na universidade, a história na academia, ou que a gente poderia dizer a história como ciência, você estuda uma disciplina chamada Teoria da História. E a Teoria da História é justamente sobre essas questões. Então, dentro desse universo de discussão da Teoria da História, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa dizer como que nós queremos responder essa pergunta. Porque existe a questão de eu buscar a história e encontrar a origem dos batistas dentro do espectro acadêmico, científico, e existe a busca que eu vou fazer fora desse espectro, que é a busca através, vamos dizer, pela fé, ou seja, aí vai do que a pessoa acredita do ponto de vista religioso e não da explicação acadêmica. Bom, qual que é a diferença principal? É que quando eu quero dar uma explicação acadêmica ou científica, eu preciso trabalhar com aquilo que eu posso demonstrar. Então, veja, existe dentro, quem é batista, quem frequenta igrejas batistas, já ouviu falar de algumas teorias. Existe um livro chamado Rastro de Sangue, e esse livro diz que os batistas surgiram com Jesus, João Batista, lá em Jerusalém, e eles foram passando através da história até chegar aos dias de hoje, né? Tem outros que defendem que os batistas tiveram início com os anabatistas, e que eu trabalho muito aqui no canal, e tem o grupo que diz que eles vieram dos separatistas ingleses. Bom, se a gente vai trabalhar com a questão da fé, da religião, por exemplo, se você disser que você acredita que os batistas vieram lá de Jesus, isso é uma opinião pessoal, isso não tem como ser demonstrável, isso não é passível de argumentação. Quando a gente está falando de questões de fé, de crença, se você acredita nisso, isso é algo seu. Agora, não tem como você, quando você tem um debate dentro do espectro religioso, você não tem como demonstrar. Então, você tenta argumentar o seu ponto de vista e você pode ou não convencer o seu interlocutor, mas se você o convencer, trouxer para o seu pensamento, a gente chama isso de você fez um prosélito, ou seja, você conseguiu trazê-lo para o seu pensamento através dos seus argumentos dentro do espectro da crença. Agora, no meio acadêmico, a gente não trabalha assim, a gente trabalha com aquilo que pode ser demonstrado. E qual é o grande problema de eu demonstrar a teoria de que os batistas vieram desde lá de Jesus até os dias de hoje? Porque para isso eu vou fazer uma articulação
que ela é impossível de ser falseada, que é isso que é o que distingue o que é ciência e o que é religião. Ou seja, quando você acredita em algo, quando aquilo é uma crença sua, aquilo não tem como ser academicamente falseado. Vamos ser mais claros. Para você dizer que os batistas de hoje remetem aos tempos de Jesus, você vai dizer, que é o que o livro faz, que sempre existiu um grupo que que não se conformou com a religião institucionalizada, sempre questionou e sempre andou à margem. Então, nesse caso, nós não estamos falando nós não estamos enfatizando os fatos, mas sim as ideias. Ou seja, você vai dizer que aquilo que os batistas defendem hoje sempre esteve presente na história. O problema é que quando a gente trabalha com esse tipo de história, que é a história das ideias, você nunca esgota a origem. Ou seja, vamos pegar um ponto. Os batistas acreditam no batismo por imersão. Ok. Antes deles, isso foi defendido pelos anabatistas. Antes dos anabatistas, ele foi defendido pelo grupo X, que foi defendido. Esse é o problema. Se você vai voltando, você não acaba nunca. E da mesma forma como você pode você pode retornar isso até Jesus, você pode ir anterior a Jesus, porque tinha o batismo, a ideia de você mergulhar na água como ritual religioso é anterior ao cristianismo. E assim como você, quando vai fazendo esse caminho ao longo da Idade Média, por exemplo, tem gente que coloca os valdenses, tem gente que coloca os cátaros e tal. Se você não tem critério para colocar ou não um grupo. Então, assim como você vai identificar, os valdenses acreditavam em muita coisa que os batistas acreditam. É verdade. Mas tem outros grupos que também acreditavam em muitas coisas que o batista acredita e que não estão nessa linha. E por que um está e o outro não está? Da mesma forma, os valdenses têm muita coisa que destoam do que os batistas acreditavam. Então, por que eles estão na linha e outro grupo não está? Então, veja que isso é muito difícil de você ter critérios para delimitar quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, você pode pôr um grupo dizendo ele tem algo em comum, mas o outro grupo que tem algo em comum não está na lista. Mas ele também não tem algo em comum e tem vários outros grupos. Então é por isso que esse tipo de discussão ele não entra na discussão acadêmica. Se você acredita que existe uma linha sucessória de Jesus até os batistas de hoje, beleza, isso é uma crença pessoal sua. Agora, quando eu vou trabalhar com a questão acadêmica, eu vou trabalhar com aquilo que eu posso ter critérios, que eu posso demonstrar. E aí, então a gente caminha para esses dois grupos. Se eu vou aqui nesses dois grupos, uma coisa que liga os batistas aos anabatistas é a questão, principalmente, do batismo e de outras doutrinas que são parecidas. Mas aí volta na mesma discussão anterior. Se eu tento juntar um grupo porque ele tem doutrinas parecidas, novamente eu vou poder incluir vários grupos que têm doutrinas parecidas e não vou ter critério para explicar por que eu excluí um grupo e não o outro, sendo que eles também têm as suas discordâncias. Então, qual vai ser o critério para eu definir? Eu preciso de ter um critério a partir do qual eu vou estabelecer. É isso tudo que eu estou dizendo, é para chegar nesse ponto. Para eu fazer uma história das origens dos batistas, para descobrir qual a origem, onde os batistas surgiram, eu vou precisar de um critério claro e definido. Eu vou precisar dizer, é esse critério que vai me dizer qual a origem. E aí, geralmente, o critério utilizado é o nome. Ou seja, não porque tinha doutrina parecida, não porque tinha isso ou aquilo, mas o nome. Quando que o nome de Igreja Batista surgiu? E aí o consenso é Holanda, 1609, que foi quando surgiu de fato a primeira congregação religiosa que se chama Igreja Batista. E isso faz parte dos anabatistas? Não. Por que isso é associado então ao grupo dos separatistas ingleses? Vamos lá, para a gente entender isso aqui, tentar ser rápido, porque no YouTube os vídeos têm que ser muito breves.
é o seguinte, quando teve a Reforma Protestante, tem vários vídeos aqui no canal, entra e assista para você entender todo o espectro da Reforma Protestante. Você teve na Inglaterra a chamada Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana, ela foi uma jogada política feita por Henrique VIII, mas principalmente pela sua filha, que foi a Rainha Elizabeth I, que ficou em cima do muro. Ou seja, eles mantiveram a liturgia católica e a teologia protestante. Até hoje é assim. Até hoje a Igreja Anglicana tem a liturgia católica e a teologia protestante. Então, ao mesmo tempo que eles acreditam na salvação pela graça, que é uma teologia protestante, quando você vai a um culto anglicano, você se sente como estando em uma missa católica romana, porque a liturgia foi mantida. Isso foi uma jogada política para tentar agradar alguns setores da sociedade. Dentro desse grupo, dentro da Inglaterra, você vai ter um grupo que não concorda com isso, que vai dizer que a reforma anglicana foi uma reforma meia boca, foi no meio do caminho. Então você precisa de ter uma purificação daquilo que ficou faltando, a purificação da reforma anglicana. Eles vão dizer que precisava purificar daquilo que ainda era resquício do catolicismo romano. E é claro que, como igreja oficial, o rei, no caso a Rainha Elizabeth e os reis que vieram depois dela, não concordavam com aquilo, né? Depois da Rainha Elizabeth você tem o rei Tiago, o rei Carlos, que inclusive eram escoceses, que aí você muda de Tudor para Stuart, porque você precisa da religião como uma base de legitimação desse governo, dessa monarquia. Então você não pode fazer esses rompimentos que esses puritanos queriam. Claro que tem outras explicações, eu estou resumindo, porque o vídeo tem que ser curto. Então eles foram chamados de puritanos, que significa purificação da igreja. Tem gente que pensa que tem a ver com questão de conduta sexual. Não, o nome veio porque eles queriam purificar a igreja da Inglaterra, dos resquícios que eles chamavam de resquícios do catolicismo. Esses puritanos, eles também são chamados de separatistas ou também de não conformistas, ou seja, eles não eram conformados com aquela situação que existia, ok? Então nós estamos falando. Agora, dentro desse grupo, você vai ter várias subdivisões, muitas, mas alguns eram mais clássicos. Por exemplo, você tem um grupo que vai ser defendia a teologia calvinista, que defendia uma doutrina, uma administração da igreja por meio dos presbíteros, por meio do presbitério. Então esse grupo vai ser chamado de presbiteriano. Depois você tem um grupo que concorda com os presbiterianos que a doutrina tem que ser a calvinista, não de Calvino porque ela já tinha sido mudada, aí a doutrina que a gente também chama de reformada e tal. Mas eles vão discordar a questão da organização. Então eles vão dizer, não é o presbitério, tem que ser a assembleia da igreja toda. Então eles vão ser chamados de congregacionais. Aí você vai ter um grupo que fala, beleza, a gente concorda com eles, só que a gente não concorda com a forma de se batizar, porque não pode batizar criança, tem que batizar só o adulto. Então, você vai ter o grupo que vai ser chamado de batistas. Só que esse grupo chamado de batista vai dizer, não, a teologia tem que ser a teologia chamada reformada, calvinista. Então, eles vão ser chamados de batistas particulares. Aí vai ter o grupo que vai dizer, não, nós não concordamos com essa teologia, nós concordamos mais com essa outra teologia. Vão ser chamados de teologia batistas gerais. Então, você tem esse mundo subgrupo. Aquela igreja que começou na Holanda, ela logo vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Então é por isso que se diz que os batistas começaram com os separatistas ingleses ou que seriam os puritanos ingleses, né? Apesar que o primeiro nome surgiu na Holanda, logo o grupo vai para a Inglaterra, fica um tempo na Inglaterra, mas o problema é que todos esses puritanos enfrentavam muita perseguição. Nesse período, você tem, né, desde o século XVI, a descoberta, entre aspas, porque foi descoberto pelos europeus, mas o nome melhor é conquista, porque o território estava ocupado e eles conquistaram esse território daqueles outros grupos que viviam ali. Então você tem a conquista da América no século XVI, né? Em 1500, o início oficial, a chegada oficial de Portugal
na América, né, do que hoje é o Brasil, a Espanha, que já tinha chegado em 1492 no Caribe e a partir dali conquistou toda uma região. E você tem a região lá do norte que ela é esquecida porque ela não interessa, ela é uma região com clima e geografia igual a da Inglaterra. Então, do ponto de vista comercial, não vale a pena. Para que alguém vai sair da Inglaterra e conquistar comercialmente aquela região que é igual, que você planta as mesmas coisas, que você não tem pau-brasil, você não tem prata, igual a Espanha estava explorando. Então, essa galera que são os puritanos, que aí você tem dentro do grupo puritano, não conformista, ou separatista, os presbiterianos, os batistas, os congregacionais e tal, eles vão para essa região, fugindo, né? Então, vai ser uma história fantástica que a gente poderia explicar em outro vídeo sobre a colonização que eles vão fazer, com motivações muito diferentes do resto da América, porque vai ter uma motivação religiosa. Então é ali que eles vão se estruturar e vão partir depois e vão se espalhar para o mundo. E aí é que é importante a gente deixar claro o seguinte: quando os batistas chegaram ao Brasil, que tem outra discussão, que você tem os de imigrantes, o de imigração e o de conversão, os missionários, os que vieram como colonos e os que vieram depois como missionários, mas enfim, isso é outra discussão. Mas quando eles vêm para cá, eles estão vindo dos Estados Unidos. Então é muito importante frisar que o protestantismo que se instalou no Brasil, mesmo que ele tenha uma doutrina ligada à reforma protestante, principalmente os presbiterianos, que eles defendem muito a questão do calvinismo, não foi uma vinda direta, não foram... eles não saíram direto da Europa e vieram para o Brasil. Eles foram para os Estados Unidos e chegaram no Brasil dos Estados Unidos. Isso tem uma importância muito grande, porque isso altera muitas coisas. E eles fizeram isso dentro de uma doutrina que se desenvolve nos Estados Unidos, chamado de Destino Manifesto, que é a ideia de que Deus escolheu os Estados Unidos, aquelas colônias que fugiram da Inglaterra, como novo povo escolhido do Novo Testamento para servir de sacerdócio para o mundo. Então é isso que vai motivá-los a trazerem essas denominações para o Brasil. Isso não existia no pensamento na reforma lá na Europa no século XVI. É diferente, por exemplo, dos alemães luteranos. É por isso que o Brasil, inclusive, tem duas igrejas luteranas, porque você tem um grupo que veio direto da Alemanha e fundou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e você tem esse grupo que fez também o trajeto de sair da Europa e ir para os Estados Unidos e chegar ao Brasil pelos Estados Unidos. Por isso você tem a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas no caso dos batistas, dos presbiterianos, eles não vieram direto da Europa, eles foram da Europa para os Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. Então, se a gente vai tratar do ponto de vista acadêmico, a origem, como que você vai definir um critério para buscar a origem? O surgimento do nome. E quando surge esse nome? 1609, na Holanda, de um grupo que inclusive estava na Holanda porque estava fugindo da Inglaterra, ok? Por isso que vem desse grupo, né, dos puritanos, eles estão em constante fuga e depois fogem voltam para a Inglaterra e da Inglaterra fogem para os Estados Unidos e ali sim se estabelece a denominada Igreja Batista, que depois dos Estados Unidos ela vai ser enviada para o mundo. Aí você tem lá no século XIX o surgimento de um cara chamado, que surge na Inglaterra, que vai levar a Igreja Batista também. Ele vai fazer um trabalho missionário que todo batista aprende na escola dominical. Só que eu até esqueci o nome dele agora, mas ele vai para a Índia, inclusive porque nesse caso você está dentro de outro contexto já, que é o contexto do imperialismo europeu, neocolonialismo, que a Europa agora acredita que ela tem que dominar os territórios no mundo para levar a civilização. Então esse trabalho agora missionário, já não do século XIX, que parte da Inglaterra, ele tem essa outra motivação que é diferente dessa que parte dos Estados Unidos. Enfim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito interessante
mas no YouTube a gente tem que gravar vídeos rápidos, falar correndo, porque senão as pessoas não assistem até o final. Para terminar, eu quero trazer a seguinte reflexão, né? Por que esse interesse? Por que as pessoas buscam essas origens? Basicamente, a gente tem uma explicação que é o seguinte: dentro do espectro dos chamados evangélicos no Brasil, porque é um grupo muito grande, muito diferente, muito complexo, você tem vários subgrupos, várias divisões. Você tem uma divisão clássica que é o tradicional histórico e o pentecostal. Alguns colocam no pentecostal também. Basicamente é o seguinte: você tem dentro desse grupo tradicional histórico, né, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os luteranos, etc. E esse grupo ele se distingue dos outros evangélicos por ser a ala mais intelectualizada da igreja, entre os evangélicos. É mais ou menos o seguinte: os tradicionais eles olham para os pentecostais e pensam, o pentecostal ele só quer emoção, ele não quer estudar a Bíblia. Então isso desenvolve no tradicional o sentimento de superioridade intelectual. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos teologia, eles não, né? E o contrário também acontece. O pentecostal olha para o tradicional e diz, o tradicional quer estudar a Bíblia, quer estudar teologia, fica apegado à letra e não experimenta o agir, o fluir do Espírito Santo. Aí é claro que os dois vão responder um ao outro e você tem várias discussões sem fim. Mas dentro desse espectro, né, de ser o grupo mais intelectualizado, que estuda teologia e tudo mais, esse grupo, ele tem como legitimação a sua antiguidade. Então, o fato dos presbiterianos, os batistas e outros grupos, os adventistas, eles buscam legitimar uma certa superioridade qualitativa através da sua antiguidade. É interessante que quando você vai nessas igrejas, geralmente você vê, seja num impresso, seja no meio digital, a data de fundação daquela igreja, porque esse grupo ele tem orgulho de ser um grupo antigo. É como se o fato de ser antigo desse legitimidade. O problema é que isso, né, faz com que esse grupo ele sempre foi e provavelmente sempre será o menor grupo na sociedade, o menor grupo numérico. Não que ele esteja preocupado em ser maior numericamente, mas é porque quando você legitima uma denominação de forma intelectual, ou seja, dizendo que é porque ela estuda teologia e ela tem uma antiguidade maior, você não atinge a população de um país que não tem na sua cultura essa tradição de ser intelectualizada, né? Por isso que o grupo pentecostal ele é muito maior numericamente, politicamente mais forte, entre outros aspectos. Ou seja, essa busca que o evangélico tradicional faz por legitimar a sua denominação, inclusive pela sua antiguidade, como se está mais próximo dos reformadores, dessem maior legitimidade para esse grupo, acaba fazendo com que esse grupo também fique mais sectarizado e mais distante da sociedade. E é interessante que o Weber, o sociólogo alemão, Max Weber, ele fez um trabalho gigante, inclusive ele tem um livro famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele mostra que o fato dos Estados Unidos terem sido colonizados por esses puritanos é que desenvolveu economicamente os Estados Unidos, porque isso fez com que eles desenvolvessem uma ética, uma relação com o trabalho diferente que desenvolveu economicamente. E aqui tem que tomar um cuidado muito grande, porque essa ética protestante que o Weber analisou e que gerou o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos não tem nada a ver com o pentecostalismo atual, não tem nada a ver com os evangélicos do Brasil, principalmente pentecostais, e muito menos com a teologia da prosperidade, porque são coisas completamente opostas. O que Weber analisou dos puritanos é o puritano, como ele despreza os prazeres mundanos, ele pensa na sua vida posterior no céu, ele não gasta com esses prazeres e isso gera uma acumulação.
Isso é diferente da teologia da prosperidade, que diz que Deus vai abençoar o fiel para ele ganhar dinheiro, justamente para ele aproveitar os prazeres deste mundo. Ou seja, o pentecostal, ele diz o seguinte, né? Também não pode generalizar porque tem vários subgrupos, mas a teologia da prosperidade diz o seguinte: Deus vai te abençoar para você ganhar dinheiro e comprar um carro de luxo. O puritano jamais concordaria com isso. O puritano diz o seguinte: a minha vida vai ser abençoada no céu. Para que eu quero um carro de luxo? Eu não tenho que ter luxo nessa vida, eu tenho que ter uma vida ascética. Então, o puritano vai dizer o seguinte: um Fiat Uno, ano 2002, ele serve para eu trabalhar? Serve, então é isso que eu vou comprar, porque eu não quero luxo. E ele guardaria o dinheiro e esse dinheiro acabaria sendo acumulado. Então, veja, a ética protestante que o Weber estuda é diferente da ética da teologia da prosperidade, e esses grupos também são diferentes. Os presbiterianos, os batistas tradicionais, eles guardam um pouco disso que o Weber trabalha na sua tese, mas aí seria tema para outro vídeo, porque senão esse aqui já está muito grande, porque isso tem um pouco a ver com a questão da valorização do trabalho, né? O católico medieval, ele entende que para ele se aproximar de Deus, ele tem que se afastar do mundo. E a reforma protestante vai dizer que é o contrário, né? Que quando ele exerce uma profissão neste mundo, ele está glorificando a Deus. Então, o protestante clássico, ele valoriza o trabalho. No caso do Brasil, a colonização portuguesa foi feita pelos católicos, pelos jesuítas, que têm esse desprezo pelo trabalho. Por isso que o trabalho não pode ser feito pelos homens europeus. Você tem que trazer escravos para fazer o trabalho, porque o trabalho é uma coisa vista de forma negativa dentro da visão de mundo católica. Enquanto isso, o puritano nos Estados Unidos, ele planta, ele desenvolve a sua localidade, ele exerce funções. Por exemplo, enquanto o protestante americano ele tem orgulho de ter um ofício, inclusive o missionário que saiu da Inglaterra e foi para a Índia, que é muito estudado, valorizado pelos batistas, ele era sapateiro. Por quê? Porque o protestante tradicional ele tem orgulho de ter um emprego. Ele pode ser um sapateiro, ele pode ser um comerciante, mas ele tem que trabalhar. Isso dá dignidade, inclusive espiritual. O católico que vem colonizar o Brasil pensa diferente, ele pensa que o trabalho é uma coisa inferior. Para ele mostrar que ele é superior, ele não pode fazer esse tipo de serviço braçal. Isso acabou influenciando a economia dessas regiões. Inclusive, os protestantes tradicionais, eles são super ligados com a maçonaria, porque tem tudo a ver. E isso choca pra caramba, porque hoje em dia muitos evangélicos são contra a maçonaria, mas a maçonaria esteve muito de mãos dadas com a igreja protestante ao longo da história por defenderem os mesmos princípios. A ideia da maçonaria de igualdade, liberdade e fraternidade foi defendida pelos puritanos, que viam no absolutismo inglês um absurdo e defendiam igualdade, liberdade e fraternidade. E esse princípio do trabalho, né? Que a maçonaria é como o protestantismo, valoriza que a pessoa seja um trabalhador, ou seja, você é um sapateiro, você tem uma mercearia, você é um marceneiro, isso te torna digno, você é um cara trabalhador, é o mesmo valor para essas duas instituições, ok? Bom, então falei um pouco, o vídeo ficou extenso, mas eu falei um pouco da origem, dessa busca da origem com outras problematizações históricas. Se você achou que isso aqui é relevante, dê o like no canal, coloque aqui nos seus comentários aquilo que você achou que foi errado, que pode gerar um debate, a sua dúvida, a sua pergunta, enfim, comente para dar visibilidade e se inscreva no canal, entre no canal e assista aqueles vídeos antigos que eu já postei sobre reforma protestante e outros assuntos. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.